Aqui. Tá gravando. Então não precisa colocar como anfitrião? Pode colocar você como anfitrião, agora já tá gravando. Vou colocar. Vocês viram, meninas, tá tendo essas quedas da internet. Aqui a internet na minha casa é bem boa, mas é que tá tendo essas situações que daí às vezes cai, mas a gente volta. Aqui. Não tô conseguindo te colocar como anfitrião. É que eu já estava como anfitriã no Ah, modelo. tá. Tá bom, então. Pode continuar. Então, meninas, deixa eu tirar daqui. Lhes será dado uma boa medida, calçada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Isso são parábolas da Bíblia que quando a gente vai ler é meio estranho, né? Parece que não tem muito sentido no que você está lendo. A maioria, se não tudo, que aprendemos sobre dinheiro é aprendizado da infância. O quanto vocês aprenderam da infância, a respeito do dinheiro? Dizendo que é sujo, né? A Mônica falou antes que o filho dela lavou o dinheiro, né? Mas da onde que ele aprendeu isso? Se não foi ela que falou. Venho daquela questão transgeracional, sabe? Que vem passando. Vocês não viram isso de criança? Não bata a mão na boca, dinheiro é sujo, né? Se ele é sujo, ele não é uma coisa boa, mas tudo isso é mentira. Alguns aprendizados foram adquiridos mesmo antes de nascermos, fazem parte do legado de quem vem de gerações, de geração em geração, até chegar a nós. A questão é que isso afeta a vida financeira, para o bem ou para o mal. Muitas pessoas não conseguem chegar ao nível financeiro que gostariam. É porque está com a programação errada sobre o dinheiro. O que é a programação errada sobre o dinheiro, meninas? A programação errada sobre o dinheiro é aquela de você achar que você não merece, que é mais fácil um camelo entrar pelo buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então você vai achando que ter dinheiro não é bom. Ou que, eu preciso ter só para comer, dormir e pagar as contas é o suficiente. Por que eu não posso ter mais? Então, é uma programação que eu criei na minha mente e que eu comprei. Por isso que eu gosto de usar, quando eu faço a constelação, usar a constelação com a desprogramação neurobiológica. Porque além do que a constelação faz no campo sistêmico, a desprogramação neurobiológica, que eu dou esse curso, ela trabalha na limpeza do que fica nas células, nas marcas, né? Eu trabalho muito com meninas que passaram por abusos. E às vezes, quando tu toca no braço, eu vou dar um exemplo, tá no braço da pessoa, ela relembra aquela memória da dor, né? Então a memória tá ali, não é do sistema, não é só o sistema, não é só no emocional, é a memória que ficou no registro do corpo dela. Como o ambiente tem memórias, o nosso corpo também tem. Então, às vezes, a gente vai pegando essas programações e aí a gente precisa desprogramar. Quando a gente usa as frases sistêmicas, que é aquela que a gente passou para vocês que tem naquele e-book, ela vai trabalhando uma desprogramação no sistema. Então, vai desprogramando aquilo e criando algo diferente. Então, por isso que é importante vocês fazerem as frases sistêmicas, que elas vão mudando a informação que tem no campo. Mônica. Para ajudar o seu cliente, será importante você entender sobre as crenças e programações mentais, pois nem toda queixa terá origem apenas do sistema, e às vezes da própria pessoa. O dinheiro em si é um pedaço de papel. Todo o poder, valor e energia que emana nele é uma convenção da nossa sociedade para tornar as trocas entre os indivíduos mais igualitários. Por isso, dizemos que ele é uma energia. Porque imagina se não tivesse o dinheiro na troca quando a gente fosse vender algo e a gente só pudesse ficar o quê?
Ah, eu só tenho a Fernanda perto de mim. Então eu só vou trocar com ela a maçã. E ela só tem a pera, e daí não tem as outras coisas. Então, se a gente troca com mais pessoas, a gente vai trocando outras informações. E se a gente tem o dinheiro, a gente pode comprar outras coisas além disso. Na visão sistêmica, olhamos para o dinheiro como uma energia de troca. Aqui vale a lei do equilíbrio, do dar e receber. Hoje eu e a Fernanda estamos fazendo trocas e ganhando dinheiro vendendo o curso com vocês. Mas quanto tempo a gente demorou para criar tudo isso, focando, estudando, criando energia, fazendo troca, uma conhecendo a outra, para fazer algo maior? Então, a importância de olhar para isso é o que, com quem eu me identifico aqui dentro do grupo, que eu posso trocar esse conhecimento e depois disso criar algo novo, dentro das habilidades que cada um tem, dentro das competências que cada um tem. O dinheiro para permanecer com quem recebe exige que a troca seja justa para ambos. Então, se eu enganar alguém, o dinheiro vai sumir da minha vida. Se eu usar esse dinheiro, essa troca não é justa, querendo ganhar em cima da Andréia, eu querendo ganhar em cima da Maria da Glória. Se eu quiser fazer esse movimento, que eu não tenho equilíbrio. Então, logo ali na frente, eu vou perder esse dinheiro, não vai ficar grandioso para mim, porque não foi uma troca justa. Quando há um desequilíbrio, acontece uma disfusão na gestão do valor. Porque a gente perde tudo logo na sequência. Tanto que diz, que ele ganhou. Quantas pessoas já ganharam na loteria e perderam tudo? E milionário, viajava para um lado, viajava para o outro, tinha tanto dinheiro e do nada não tem mais nada. Porque a energia, quanto era essa troca não era justa quando fazia esse movimento? O que ele usou esse dinheiro só para gastar tudo ou ele usou esse dinheiro para crescer? Né? Que a parte de eu guardo um pouquinho, eu invisto um pouco em mim, um pouco em casa, um pouco numa algo novo que eu quero para minha pessoa. Que é isso que vai levando nós para algo maior. Ao mesmo tempo, se ainda não estamos prontos para assumir nossa vida, Ele guardará até sermos responsáveis para lidar com as decisões e a maturidade que nos exige. Então, a gente precisa sim sair da nossa criança, achar que a gente vai ter um Salvador que vai vir nos salvar, seja nosso pai, nossa mãe, o nosso namorado. Às vezes colocamos o nosso namorado como o salvador da nossa vida pelas coisas que a gente fez e ficou na escassez. Quer que alguém venha, mas se o dinheiro viesse. Não, a gente precisa ir lá criar coragem, fazer uma planilha, olhar para tudo isso, ver quais as minhas habilidades e competências, que no final a gente vai fazer um movimento de constelação, cada um vai se autoconstelar, para olhar, né, da onde que vem a sua riqueza. Então, todo esse olhar vai ser visto. Carreira e profissão. Mônica, aparece gravando para você? Sim. Tá. Carreira e profissão. Em seu livro Ordens do Sucesso, Bert Helling escreveu: o primeiro e decisivo êxito da nossa vida foi o nascimento. Quando tivemos que vir ao mundo através de nossas próprias forças, sem a intervenção externa, foi a melhor maneira a que teve as mais vastas consequências. Então, é quando a gente nasce de forma natural, parto normal. Quando o bebezinho vai se girando, que ele percebe que já está na hora de nascer, ele se posiciona e vem para o mundo. E essa força que o bebê faz para vir para o mundo, junto com a força da mãe, que a mãe vai fazendo força, o bebê vai fazendo força, aí nasce. Com essa força, é a mesma força que a pessoa utiliza para ir para a vida, para ir para o mundo, para enfrentar situações. Esse sucesso continuará aturando durante toda a nossa vida, essa força. Dessa experiência também ganhamos a força que nos impormos para o sucesso mais tarde. Então, quando a gente usa essa força, quando nós somos bebezinhos, que a gente está usando isso para ir para o mundo, essa é uma força que ela vai depois ser utilizada para a nossa vida. Pode trocar, Mônica. Agora, vocês já imaginaram aqueles que não nasceram de parto normal, né? Eu, por exemplo, nasci de cesariana.
O meu filho nasceu de cesariana, né? E ainda o meu filho foi preciso o médico colocar lá o negocinho para puxar ainda um pouquinho ele, que estava difícil para sair o negócio, né? Então, onde é que tá a força ali? Meu Deus do céu, e agora? Eu não vou ter força para ir para o mundo? Meu filho não vai ter força para ir para o mundo? O que que é isso, né? Então, aqui eu vou ler para vocês. O que essa experiência de êxito em nosso nascimento tem a ver com o nosso sucesso posteriores em nosso trabalho e em nossa profissão? Então, quer dizer que eu não vou ter sucesso porque eu não nasci de parto normal? E agora? O que que eu faço com isso? O nosso êxito posterior depende realmente do nosso primeiro êxito? O primeiro êxito é o nascimento. Já não tive lá, porque eu nasci de cesárea. Como se comporta mais tarde a criança ou adulto que veio ao mundo através de cesariana? Ou teve que ser tirado com aqueles fórceps, ou se veio prematuramente ao mundo e teve que passar as primeiras semanas ou até meses na incubadora. Então ficou separado da mãe, né? Que daí tem aquela questão do amor interrompido. Como será mais tarde a sua autonomia e a sua capacidade de se impor? Então, a gente tem que entender que na constelação não existe uma matemática. Quer dizer que todo mundo que passou por isso não vai ter autonomia, não vai ter força, não vai conseguir. Não é matemática. Cada situação é uma situação. Até porque, que nem no caso do meu filho, ele precisou ser feito dessa forma, porque eu estava com a pressão alta, ele era grande. O cordão umbilical estava em volta do pescocinho dele. E se não fosse feito uma cesárea, ia dar problema, né? Então foi algo necessário, foi para a vida, né? Então, não tem que ser parto normal. Nem todo mundo dá o parto normal, né? E eu me vejo como uma pessoa que tem iniciativa, como uma pessoa determinada, né? Uma pessoa que vai para a vida. Desde cedo eu fui para a vida. Desde cedo eu corri atrás das minhas coisas, né? Desde cedo fui vender Maxela para. Sabe Maxela? Não sei se você conhece Maxela, mas eu juntava Maxela para vender. Vendia chá, né? Dava aula de reforço. Eu sempre fiz, fazia faxina, sempre fiz, sempre fui uma pessoa ativa, sempre fui. Eu nunca esperei que fizessem por mim, eu sempre fiz. Então, toda regra há uma exceção. Então, pode acontecer? Pode, mas nem sempre acontece. Então, a gente não pode vocês pegarem agora isso da constelação e colocarem como regra: você nasceu de cesariana, então você não tem êxito para ir na vida, você não tem êxito para a profissão. Não, eu vou ver tudo isso no campo, né? A minha questão era outra, né? Era uma outra situação, era uma outra dor, né? A minha origem vinha de uma outra coisa. Então, vocês precisam, em vez de querer usar o mental, é vocês colocar no campo. O que que a pessoa veio buscar? O que que a pessoa veio buscar? E aí você vai colocando no campo e o campo vai mostrando. Vocês vão ver que o campo ele é muito fofoqueiro, né? Porque realmente ele mostra o que você falou e o que você não falou. O campo vai mostrar. Então, a autonomia não quer dizer que a pessoa vai perder necessariamente, porque isso acontece. Sim, acontece em vários casos. Mas aqui eu quis trazer para vocês que nem tudo é uma regra. Mônica, tá fechado, Mônica. Os efeitos de tais primeiras experiências podem ser superados parcialmente mais tarde. Podemos ganhar uma força especial de tudo que é difícil e pesado. Ao mesmo tempo, impõe limites, transformando-se num desafio que podemos superar se reconhecermos nossas raízes.
podendo mais tarde resgatar e reconquistar o que nos falta de uma outra maneira, muitas vezes com uma ajuda externa. À medida que se desenvolve, o indivíduo vai mudando de fase e também de interesses, até que chegue ao momento de escolha profissional, que é aquela parte que a gente vai para a vida escolhendo algo para trabalhar. A gente vai para a vida escolhendo uma profissão. Não gostei dessa profissão, a gente muda de profissão. Trabalha lá dentro daquela outra profissão. Então, quantas profissões a gente já teve um dia? Às vezes até na nossa casa, aquela profissão que a mãe botou a gente para trabalhar, cuidar da casa, né? Fazer movimentos dentro de casa, não deixou de ser algo que a gente aprendeu e levou para a vida. Então, olhar com mais amorosidade todos os trabalhos que teve, olhar se sentir se é leve ou pesado, o que que precisa liberar em cada emprego para que a profissão atual seja próspera. Como especialista em desenvolvimento pessoal, porque a gente se torna especialista, né? O Bert também era um especialista, que a gente está falando o ensinamento deles. A Fernanda é especialista dentro da área dela, e cada um de nós aqui dentro da sua área. Há anos eu venho atuando com o coach sistêmico, que são as perguntas, né? O coach, o PNL, tudo são perguntas para que a gente saiba lidar com as questões, né? Que nem ali no começo a Adriana estava falando da constelação dela. Primeiro a gente tem que ser claro com a pergunta, o que eu quero ver aqui? Quem são as pessoas envolvidas referente a isso? Né? Qual o sintoma eu quero ver? É a discussão? O que que é? Para ver quem está ligado em quem. Mas a importância disso com as perguntas é o teu corpo é leve olhando para isso? É pesado? Onde que dói? É leve olhar para essa pessoa que você colocou? Se você fosse falar com ela, o que que você falaria quando você chegasse na frente dela? Tudo que a gente falar mentalmente dentro de uma constelação, a pessoa vai receber no seu inconsciente. Então, ela vai mudar as atitudes mesmo sem perceber. Além da constelação, o movimento mais impactante utilizado nos processos de coach, de carreira sistêmica, é que mostra o quanto as escolhas profissionais das pessoas estão ligadas às suas famílias e ao movimento dos âncoras de carreira, né? Que é aqueles te empurrando para a vida com as suas habilidades e competências. Eu tenho um coach de carreira, ó, que eu comprei pela internet, e ele tem dentro tudo perguntas sobre trabalho. Então, quando eu faço uma constelação empresarial, além de tirar uma cartinha de cada um do sistema, eu tiro para cada pessoa uma cartinha desse, para que a pessoa também vá para casa com mais perguntas, né? Para mudar a sua realidade, que é através das ações. Ó, quais atividades você faria mesmo se não recebesse pagamento para isso? Que é a parte, eu estou trabalhando naquilo que eu gosto, mesmo que eu só não ganhasse dinheiro com isso, eu vou continuar fazendo esse movimento, ou eu estou trabalhando só por dinheiro? De quem é a responsabilidade em relação ao que você quer profissionalmente? Como que a responsabilidade é nossa? Não tem outra responsabilidade. A gente precisa assumir essa responsabilidade de 120% das nossas escolhas para assumir o nosso poder. Aonde a gente vai vender o nosso produto? Quem são as pessoas que a gente deve se conectar? Diz que quando a gente só olha para o dinheiro foge do bolso, né? E quando a gente olha para coisas grandiosas, o dinheiro preenche seu bolso. Então, vamos olhar para isso com mais carinho e assumir o nosso propósito de vida, que quando o propósito ele é feito na íntegra, as coisas vêm com mais facilidade. Como o próprio nome indica, âncoras, tem aquelas âncoras que vocês receberam, né, que a gente utiliza, e essas âncoras que está sendo falado aqui são âncoras que trazem segurança. Então, não é algo físico como aquelas âncoras que vocês receberam, mas é uma energia. São energia de, por exemplo, autonomia e independência. É uma âncora de força, de autonomia e independência. Quando eu trago essa âncora para mim de autonomia, que é eu decidir administrar a minha vida agora, né? Que nem a Luciana, eu esqueci o sobrenome dela, mas é aquela ali que tá de fonezinho ali, que eu não lembro. Miller. Miller, lembrei. É, a Lu pegou a autonomia da vida dela, né? O que que ela fez? Estou estudando, né? Estou estudando, estou cuidando do meu espiritual, estou cuidando do meu profissional.
ela não está intencionando de fazer a autoconstelação para trabalhar como terapeuta, mas para trabalhar a vida dela. Então, ela pegou a âncora de autonomia e independência. Eu quero ser dona do meu nariz. Eu quero entender o que aconteceu na minha história. Eu quero entender quais os reflexos da minha ancestralidade estão reverberando no meu campo. Então, isso é uma âncora de autonomia e independência. Competência administrativa geral. O que que ela foi buscar? Formação para o trabalho dela, né? Ela quer ascensão de carreira. O que que ela foi buscar? Conhecimento. Conhecimento para poder atingir o objetivo dela. Competência técnica e funcional também está dentro. Ela foi buscar isso. Dentro, o que que eu preciso para mim poder ter para mim poder receber a promoção que eu quero. Ah, então eu vou buscar o que eu preciso. Criatividade empresarial, dedicação a uma causa. Ela está dedicando tempo para conseguir o que ela quer. Mas quando ela dedica tempo para uma coisa, ela abre mão do tempo para uma outra coisa. Então, toda ação há uma reação. Então, não é, eu vou me dedicar, é tudo só paz e amor. Não, precisa dedicar, precisa esforço. Um esforço não de peso, mas esforço de dedicação, né? Desafio puro, estilo de vida. A vida dela também precisou mudar. E outra coisa que a Lu fez, que foi muito legal, a Lu não dirigia, né? Ela não dirigia. A gente fez uma constelação para ela e a Lu começou a dirigir. Olha que legal, né? Então ela não tinha, não é verdade, Lu? Sim, é verdade. Né? Sim, é verdade. Quando eu passei a dirigir, parece que eu tomei, eu me empoderei e tomei as rédeas da minha vida. Tanto que me expor e ser professora no centro e falar com as crianças era uma dificuldade muito grande, muito grande. Que eu jamais achei que eu ia conseguir nessa vida, né? Então, é um passinho de cada vez e são grandes passos no fim da história. E não teve magia, ela fez. Depois eu passei para ela uma, uma hipnose, né? Um áudio para ela ouvir a respeito da direção. E o que que ela decidiu? Eu vou dirigir. Teve a tomada de decisão Sim. dela. Né? Ela disse: Eu vou com medo mesmo. Mesmo quando aconteceu um incidente, que foi uma batidinha assim, bem pequenininha, isso não segurou ela, dela dizer, não, agora bati, não vou mais. Ela disse, eu vou continuar. E continua. Então, veja que é a constelação, sim, mas teve um movimento dela da tomada de decisão. E quando você toma isso da direção, você toma as rédeas da sua vida. Então, ela pegou desde ali da autonomia, que é uma âncora, e ela levou para todas as áreas da vida dela. Ah, é fácil? Não é fácil nem difícil, é um movimento. Pode ocorrer hoje, pode ocorrer amanhã, vai ocorrer, mas é o movimento. Quando eu comecei a palestrar, quando eu comecei a dar curso, eu não fazia isso, gente. Eu era aquela timidazinha lá no fundo. E eu decidi, eu vou começar. Eu vou começar e eu vou começar agora. E eu comecei. Aquela timidez, ó, foi embora. A Fernanda tímida, eu não tenho mais nem lembrança de como era. E isso para todas as áreas da minha vida. Então, eu descobri uma outra Fernanda. Eu descobri algo que me motivava e que me inspira, e eu adoro fazer isso. Então, eu peguei essa âncora da autonomia e a independência. É a minha âncora. Então, âncoras são coisas que você traz e isso traz força para você. Então, qual é a sua âncora, Mônica? A escolha de carreira em geral será amparada pela âncora, mesmo que a pessoa não a conheça. Ah, mas eu não sei qual é a minha âncora. Tudo bem, vamos descobrir juntas, né? No meu caso, eu sempre gostei de estudar.
Sempre gostei. Eu sempre gostei de ler muito, eu sempre gostei de lidar com as pessoas. Eu escolhi fazer magistério. Depois do magistério, eu escolhi o direito, porque eu queria buscar a justiça, porque eu tinha uma dor que era muito grande em mim. E eu me achava injustiçada com essa dor, e eu queria justiça. Bom, se eu sozinha não consigo, eu vou buscar a lei que vai me dar um amparo, né? Fui fazer direito e fiz muito bem por muito tempo, né? Fiz um patrimônio bem legal com o direito. Tenho uma empresa ainda constituída, né? A Rosa Necker, de advocacia. Hoje eu presto mentorias, né, para as pessoas a respeito do direito. E hoje eu me dedico muito mais às terapias. Mas o direito, ele está comigo em tudo que eu faço. Então, e o direito também tu precisa estudar, o direito também tu lida com pessoas, e através do direito eu tinha que fazer audiências, então eu usava a voz, eu tinha que levar para o convencimento, eu levava a voz, e eu tinha que ter segurança e firmeza. E eu trabalhava com que área? Área de família e previdenciária, então com a área da saúde, da emoção. E aí eu peguei essa âncora e venho para onde? Para as terapias. E eu tava magistério, foi para o direito e cá está eu nas terapias, utilizando tudo que eu sou e tudo que eu tenho. E quem me conhece sabe que tá falando comigo, eu vou saber da informação do direito, vou saber da informação da terapia, que eu sou uma mulher multiuso, né? Tô sempre conectada. E mais, eu sempre tenho um raciocínio de levar clareza. E isso vem da onde? Do direito. Então, a minha âncora. Então, se a minha âncora de carreira é o estilo de vida, vou buscar isso nos empregos em que eu trabalho. Se a minha âncora é segurança e estabilidade, vou buscar também um trabalho onde a profissão em que eu sou desafiado constantemente. Se você deseja e está vivendo um momento de escolha profissional ou transição de carreira, será muito importante conhecer a sua âncora, para então fazer um movimento certeiro rumo ao seu propósito. Então, qual é o seu propósito? Primeiro, você tem que saber qual é o propósito. Aonde você está e para onde você quer ir. O que que você tem facilidade? Vou falar da Maria, né? Que é quem eu tô vendo. Eu vejo aqui a Maria, aí eu vejo a Lu e vejo a Mônica. Não aparece todo mundo para mim. A Maria, ela trabalhava na área da saúde. Mas a Maria, no decorrer desse momento que eu conheci ela e de tudo que eu vejo que ela tem uma habilidade muito grande para trabalhar como terapeuta. Muito grande, né? Então, e ela tem conhecimentos de outras coisas e ela já trabalhava na área da saúde. Então, veja, você já trabalhava na área da saúde, as terapias é na área da saúde. Então, quanta contribuição você pode ser colocando sua vida para ajudar as pessoas? Ganhando por isso. Não na base da assistencial. Não, assistencial você já fez. Agora você vai trabalhar se colocando. Por quê? Vocês perceberam que quando ela se colocou no grupo, falando, explicando, ela tem posicionamento e segurança. Nem todo mundo vai utilizar esse curso de autoconstelação para trabalhar, né? Nem todo mundo vai utilizar. Muitas pessoas vão usar para a sua vida, né? Que nem a Jussara hoje de tarde, ela usa as técnicas para trabalhar a empresa dela, para trabalhar as coisas dela. Ela não vem com o objetivo para ser terapeuta. A Luciana também não vem com o objetivo de ser terapeuta. Ela vem para se autotrabalhar como outras de vocês. Então, o que que eu posso fazer com isso que eu tenho aqui, que eu estou fazendo, que vai gerar prosperidade na minha vida? Então, essa é a sacada, sabe? É o que eu posso fazer, é reconhecer a sua capacidade, é valorizar o seu autoconhecimento, é dizer assim, eu sou incrível, eu sou maravilhosa. A gente aprendeu a crença que a gente não deve fazer isso, porque a gente é prepotente. Não, não é ser prepotente, é valorizar o que você tem.
Mônica. Honrar quem veio antes, as pessoas fazem escolhas que não são delas de fato. Quando a gente honra o pai, quer seguir a profissão do pai. Quando a gente honra a mãe, quer seguir a profissão da mãe. Estão ligadas a uma necessidade de equilibrar seu sistema familiar através da sua profissão. E é por esse motivo que muitas vezes não encontramos satisfação em nossa vida profissional ou em nossa carreira. Você deve conhecer pessoas que escolheram a faculdade por ser a profissão do pai, do avô, ou por desejar seguir a profissão da mãe, das tias. E ainda há pessoas que não cursaram a faculdade dos seus sonhos porque o pai e a mãe queriam que o filho ou a filha seguisse a carreira que eles mesmos não tiveram condições. Então, existe um monte de formatos, né, que a gente busca escolher aquilo que o pai queria para nós e não o que as nossas escolhas realmente, o que é o nosso desejo de profissão. Porque o que é leve é bom para você, o que é pesado é ruim. Então, também identificar tudo isso. Sair nesse lugar de ser que você não precisa provar, ter um canudo na mão para provar o merecimento de estar nessa família. Você já pertence, já nasceu ali, já merece estar ali. Então, olhar com carinho e fazer as escolhas que realmente faz sentido. Quantos fizeram uma profissão e depois trabalharam um tempo e desistiram, largaram tudo, viraram as costas para isso e não olham mais? Às vezes excluiu essa profissão e continua tendo alguns problemas dentro do financeiro porque não inclui tudo que aprendeu nesse olhar, nesses estudos. E o que mais eu posso levar desses estudos que eu aprendi para a minha vida? Por conta dessas lealdades inconscientes e amaranhadas, tem muita gente infeliz na profissão. Além da profissão que eu falei dos emaranhados aqui, que agora me veio um movimento, o meu pai nunca trabalhava na segunda-feira, e na sexta-feira tudo que ele ganhava, ele gastava na sexta, sábado e domingo. Então, nunca teve dinheiro no bolso, porque ele trabalhava na semana e gastava no final de semana. Trabalhava na semana, recebia na sexta e ganhava no final de semana. Quantos de nós se identifica com isso e no dia a dia também trabalha o mês, terminou no que ganhou dinheiro, já não tem mais, passa o mês inteiro sem dinheiro. Então, às vezes, a gente também precisa soltar essas coisas que a gente leva inconscientemente. O que eu ganho, eu gasto, o que eu ganho, eu gasto, não consigo acumular. Então, também ter esse olhar para mudar a sua realidade. A constelação ajuda a olhar para tudo isso e reorganizar de maneira que a pessoa possa estar livre para tomar as próprias decisões. Quando a gente é livre, a gente tem nossa profissão, a gente vai lá, a gente faz acontecer. Quando a gente não tem, a gente se acolhe, se acomoda, né? Ou às vezes busca alguém para ficar dependente dessa pessoa, como uma bengala, em vez de assumir o nosso poder que está dentro de nós. O movimento das constelações familiares também nos ajudará a olhar para o nosso papel, para os nós como filhos, ou seja, a forma como nós colocamos o trabalho é muito semelhante à forma como nós portamos com os nossos pais. Então, olhar para isso também, como eu me posiciono no meu trabalho e olhar qual é o meu posicionamento com meus pais. O que que eu preciso mudar com meus pais para mudar minha realidade e mudar meu posicionamento com o mundo? Isso que a Mônica trouxe ali da questão dos pais desejar que os filhos sigam a profissão, muitas vezes por pertencimento a gente acaba fazendo o que os pais desejam para não magoar, para a gente não fazer os pais sofrerem. Então, é bem importante a gente olhar o que que a gente está desejando para o nosso filho, querendo que ele seja algo ou faça algo que aquilo não faz bem para ele, né? O que que faz ele feliz? Por exemplo, eu tenho formação e tenho escritório de advocacia, muito bonitinho o meu escritório, e junto o meu esposo também tem, então nós temos uma, uma cartela de clientes, né? Bacana. E o nosso filho não quis fazer direito, não quis seguir esse caminho. Ele escolheu fazer engenharia do software, outro caminho, né? E o escritório montado. Mas não é o desejo dele, ele quer uma outra coisa. Então, é a gente entender que nem sempre o que desejam pra gente é o que é o melhor. A minha mãe queria que eu fosse professora,
Eu fui um tempinho, né? Professora de primeira a quarta série, né? Hoje eu não consigo me imaginar dentro de uma escola. Para mim, quem está dentro de uma escola é uma santa. Não tenho paciência mais, né? Mas era o que ela tinha, porque professor era algo, nossa. Então, nem sempre o que a gente deseja para o outro é o que é melhor para o outro. Quando a gente sai da expectativa, da projeção, a gente vai para outro caminho. Às vezes a gente tem como pais, a gente tem expectativas e projeções para os filhos, e às vezes os nossos pais têm com a gente. E a gente não gosta disso quando os pais ficam cobrando da gente, mas daí quando a gente é pai e mãe, a gente cobra dos filhos, né? Então, como seria mudar essa realidade e criar algo novo? E realmente olhar com amorosidade e respeitar o outro da forma que ele é. É fácil isso? Não, porque a gente acredita que a gente sabe o que que é melhor, né? A gente acha. E eu vou dizer que eu era uma pessoa totalmente controladora, que eu controlava a vida dos meus irmãos, querendo dizer faz assim, faz assado, assim, 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 assim. Vocês não imaginam a pessoa que eu era. Até que eu voltei para o meu lugar porque era muito pesado. Eu carregava muita coisa. Não porque me pediam, mas porque eu era catadora de situações e eu trazia para mim. Quando a minha mãe faleceu, eu comecei em todos os velórios que ela iria, porque eu estava fazendo por ela, entende? Honrando a ela. E comecei a assumir atribuições que não era minha, porque eu achava que era o que tinha que ser feito. Tanto que meus irmãos fizeram umas canecas, negócio, dizendo que eu estava ocupando o lugar da mãe, não sei o quê. Opa! Não, né? Não. Mas são consciências que a gente vai tomando, e isso não é prosperidade. Você está fora do seu lugar, não é prosperidade. Você dar, em vez de ensinar a pessoa a pescar, não é prosperidade. E aqui diz: há muito desdobramento sobre o tema carreira e profissão, e sucesso sobre a luz do pensamento sistêmico, e você deve se debruçar sobre as referências bibliográficas sugeridas, que vai ter lá no Telegram muita coisa boa para vocês lerem ou utilizarem aquele programinha que a Mônica colocou lá no grupo, que lê para vocês, né? Maravilhoso. Muitos que reclamam do seu pai olham para a questão secundária e não para a essencial. Reclamar é muito fácil. Meu pai era duro, meu pai não me amava, meu pai isso, meu pai aquilo. É, pois é, o meu também. E muitas outras coisas. Mas vou fazer o quê? Esse é meu pai e essa é minha mãe. Eles fizeram o que podiam da forma que podiam. Não foram os melhores e nem foram os piores. Foi o que foi possível, né? Dentro do que eles tinham, dentro do que eles conseguiam e dentro da história deles. Então não adianta eu ficar reclamando, chorando, me lamentando, porque daí é a minha criança. E aí a criança não vai para o mundo, né? Então eu preciso assumir a mulher adulta que eu sou e ainda amar muito a minha criança, porque a minha criança é porreta, gente. A minha criança é maravilhosa porque ela passou por tudo que ela passou e tô eu aqui, essa mulher plena e absoluta, dona do meu nariz. Então, essa criança é maravilhosa. Então, vou reclamar do quê? De nada. Eu vou pegar essa criança, vou levar ela para dentro do meu coração e vou cuidar dela e vou viver, viver e viver. Em todas as situações onde alguém critica seus pais, está diminuindo a essência dentro de você. Porque quando eu critico meu pai e minha mãe, eu estou me criticando, porque meu pai e minha mãe estão dentro de mim. Fica mais estreito e menor e limitado. Quanto mais eu fizer, mais limitado eu fico. Quanto mais eu boto defeito no meu pai e na minha mãe, eu tô botando defeito em mim.
Porque eu fui gerada de um espermatozoide com um óvulo e tchuc, formou. Então eu tenho aqui a sementinha do papai, a sementinha da mamãe que formou a Fernanda. Então eu tenho dentro de mim o meu pai, eu tenho dentro da minha mãe, dentro de mim a minha mãe. Querendo ou não, eles estão em mim, no meu DNA, nas minhas células, aqui nesses cabelos de leoa. Meu pai tinha um cabelo pichain, bem grudadinho, né? Bem negão mesmo, com aquele cabelo meio black. A minha mãe, com os olhinhos verdinho, clarinha, saiu essa misturinha aqui. Essa sou eu. Mas eu só saí assim porque eu tenho metade de cada um. Então, quando eu olho para mim, não tem como eu não ver. E se eu digo que eu não gosto do meu pai, eu estou dizendo que eu não gosto de mim, porque ele está em mim. Entendam isso. Vocês conseguem compreender que todo julgamento você está se julgando. Se eu tô saindo com a Lu e eu começo a botar defeito. Ah, não gostei do teu cabelo, Lu. Ah, Lu, não gostei da tua blusa, Lu. Tu vai sair comigo ainda, Lu, se eu começar assim? Tu vai sair comigo se eu começar a botar defeito? Não vai. Por mais que tu goste de mim, eu Hum. gosto de ti. Pode botar o áudio aí, Lu. Lu, tu vai sair se eu começar a te encher de Eu vou, defeito? Hã? não, eu vou me sentir desconfortável, vou me sentir desconfortável e não, eu vou procurar desculpas para não ir, né? Tu vai começar a se afastar de mim, né? Mesmo gostando de mim, tu vai se afastar, porque assim, tu vai dizer, bah, eu gosto tanto da Fernanda, mas é tão. Ai, não é legal, entende? Aí o que que o meu corpo vai fazer? Quando eu começo a botar defeito, eu começo a sair do meu lugar e aí eu começo a sentir que eu não estou mais pertencendo, vai tendo um desequilíbrio. Quando aparece as doenças, as depressões, as coisas, é quando você começa a baixar a sua frequência e entrar em outra coisa, porque eu e o meu corpo, nós somos sócios, nós somos parceiros. Então, tem essa gordura, porque tem isso, porque tem aquilo, eu tô botando defeito e tem mais daquilo. Quando eu me olho assim, eu digo, uau, que mulher maravilhosa! É essa energia que eu passo para os outros. É isso que eu sinto, é isso que eu penso. E os outros vão captar essa energia. Então, se amem e honre esse pai e essa mãe. Você mesmo não querendo, você escolheu esse pai e essa mãe. E eles vieram com o objetivo de ser um portal de você vir para esse mundo. Ponto. Ponto. Ao contrário, se alguém olha para o essencial e toma vida em sua plenitude pelo preço total que custou aos seus pais e que lhe custa, essa pessoa pode enfrentar todas as situações. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu olhei para minha maior dor, que hoje é minha maior potência, eu fui para minha força. E eu acolhi meu pai e minha mãe. E eu acolhi as dores deles. E eu acolhi as fraquezas deles. E eu entendo que eu faço parte de tudo isso. E tá tudo bem. Eu não vou dizer para vocês que é um castelo encantado. Não. Mas eu não preciso concordar com algumas atitudes. Lembra que a gente falou isso? Eu não preciso concordar, mas eu vou aceitar a forma que eles são, porque são eles que são. E eu vou deixar com eles as dores deles, as fraquezas deles, e eu vou trazer comigo a força deles, a força que a vida gerou em mim. É só isso. Pode trocar, Mônica. Não trocou. Tá congelado?
Vamos de novo, então. Eu achei que eu tinha caído. Fiquei preocupada. Já me deu um E agora? medinho. Ah, Agora diz que tu vai iniciar um compartilhamento, mas não aparece nada. Só um escuro. para todos parece assim. Lu, tá aparecendo Não, pra para mim tá aparecendo o Para slide. mim tá aparecendo Do slide. compartilhamento. pra mim, não. Ah, eu vou continuar aqui, então. As interferências que tem, vai saber, né? Chegou a me dar um calorão agora. Ah, Jesus! Quanto mais reivindicarmos julgamentos, né? Com os nossos pais, com as pessoas ao nosso redor, tivermos em relação aos nossos pais, mais o sucesso estará distante de nós. Então, quanta importância olhar, não tem como mudar nada do que aconteceu no passado, não tem como mudar nada do que aconteceu ontem. Só tem como mudar as ações que a gente vai fazer hoje a partir disso que a gente viveu, para mudar a nossa história. Voltamos no princípio de honrar pai e mãe. Então, veja só, né? Quando a gente honra, a gente solta as brigas.